Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo então mais uma vez ao canal Respeito à Geografia. Nós iremos falar sobre geologia. O objetivo, mais precisamente, é a respeito das tais eras geológicas. Tem um monte de nome ali, tais quais Fanerozoico ou mesmo Cenozoico, que precisam de uma explicação conforme o conceito que significa tal ou qual nome. Vamos observar. Antes de avançar, eu peço a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal, divulgue também o nosso conteúdo. Mais ainda, inscreva-se no nosso canal do Telegram, onde ali coloco informações a respeito de conteúdos todos os dias, dê uma olhada. E não perca, inclusive, ali os vídeos que estamos postando aqui para a revisão da nossa SpaceX que se aproxima agora em 2025. Entre no nosso grupo. Então, vamos aqui falar sobre o conteúdo de geologia para a prova da SpaceX. Vamos aqui, ó. Nós temos que a geologia, o estudo da Terra enquanto planeta, nós temos basicamente duas variáveis do estudo da geologia, tá certo? É o caso da geologia estudar a história do nosso planeta, tá? A formação histórica, no que se refere ali à sua idade, a estimativa é que o planeta tem 4,5 bilhões de anos, tá? Então, um ano é uma idade bastante considerável, tá? Agora, outro aspecto de estudo da geologia a respeito da estrutura do nosso planeta, composição das rochas, placas tectônicas, uma série de questões do gelo que nós não iremos abordar neste vídeo, mas sim, sobretudo aqui a questão das tais eras geológicas, tá? Pessoal, e então o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos e aparecem uma série de nomes para nos referir à divisão do tempo geológico, tá? Dentro das tais eras geológicas. É como na história, por exemplo, que nós pegamos, só para dar o exemplo, o Brasil, né? A história do Brasil. A gente tem lá em 1500 a ideia do descobrimento do Brasil, né? No ano de 1822 a independência, em 1889 a proclamação da República. Então você tem uma divisão em colônia, né? Nós temos uma divisão em império e, por fim, uma divisão temporal, não é isso? Em república. Quando nós olhamos para as tais eras geológicas, é algo parecido, sendo bem grosseiro, evidentemente, mas é um modo que nós temos para contar a história do nosso planeta através de grandes eventos. E os eventos importantes são os tais eventos geológicos. Esta é a nossa ideia, tá? E no caso nós temos ali algumas eras geológicas, nós temos inclusive nomes que têm aparecido, não é? Mais aí nas questões e no modo de abordar a questão da geologia, que é o termo fanerozoico, tá? E também pré-cambriano. No caso são éons, assim chamados, que são termos da subdivisão da história do planeta. Tá? No caso, são dois éon. É o caso do pré-cambriano, que é o mais antigo, né? E também do fanerozoico. Dentro desses nomes, né, dessas grandes éons, nós temos as tais eras geológicas. Aí nós temos o arqueozoico, proterozoico, paleozoico, mesozoico, cenozoico, tá? Então, são nomes para divisão do tempo e do subtempo, digamos assim. Vamos colocar grosseiramente do período e do subperíodo, assim como, sei lá, a Era Vargas, de 30 a 45, mas você tem ali dentro da Era Vargas uma série de subdivisões, sei lá, governo provisório, Estado Novo e assim por diante, tá? Então, é algo semelhante, conforme a ocorrência geológica, os eventos geológicos na superfície do planeta. Então, fanerozoico é um geológico que se refere às eras do Paleozoico, do Mesozoico e também do Cenozoico. Outra coisa, zoico é vida. Tá? E quando nós estamos analisando a questão da geologia, nós estamos buscando compreender o desenvolvimento da vida na superfície do planeta e quando ela surge, nós teremos um nome ali, paleozoico, a vida média, mesozoico, no caso, vida média, paleozoico, a vida antiga, né? Paleo antigo, zoico, vida. Então, é um tipo de estrutura biológica que surge na superfície do planeta, mais antiga, mais nova e assim por diante, ok? Sendo bem sucinto aqui. Aqui um outro esquema que pode nos aparecer, tá? Arqueano proterozoico, tá? O fanerozoico ali no caso do éon e por fim ali o paleozoico, mesozoico e cenozoico. Esses quadros mostram o tempo geológico de baixo para cima,
tá? Mas eu trouxe aqui um outro que nos traz o tempo geológico de cima para baixo. Então isso pouco importa, desde que tenhamos a clareza de que o pré-cambriano é o início, tá? E os 3 últimos, não é, momentos da nossa história, que são as eras geológicas do Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico, referem-se lá ao tal do Fanerozoico, tá certo? Fanerozoico diz respeito ao Paleozoico, ao Mesozoico e ao Cenozoico. Aqui uma outra representação aqui numa linha do tempo, né? Bem interessante, vejam só. Tempos pré-cambrianos, a era paleozoica, o que acontece? A ausência de capa, né, vegetal sobre a superfície da Terra. A vida pluricelular aparece na água. Tudo bem? No contexto do Paleozoico. Outra coisa, na era Mesozoica, veja só, o surgimento do clima permitiu a vida vegetal, conforme as condições climáticas se alteram na superfície do planeta. A condição adequada de nitrogênio e oxigênio, em percentagens de 21% e de 78%, possibilitará o desenvolvimento da vida na superfície do planeta, ok? E a era Cenozoica, a última era geológica, tá? Que é justamente ali quando nós temos a formação das cordilheiras dos Andes, por exemplo. Então, nós temos aqui um tempo geológico sendo dividido aí numa linha do tempo, conforme nós podemos aqui bem observar, tá claro? Né? Aí nós temos lá que no contexto pré-cambriano nós temos o Azoico e a era arcaica, ok? Altas temperaturas, ausência de vida. Aqui o desenvolvimento, surgimento da vida a partir de grande atividade vulcânica e o surgimento de vida unicelular, tal, não é? E depois uma complexidade biológica maior à medida que o tempo geológico decorre, tá? Então, é por causa disso, né, do surgimento da vida que nós temos essa divisão nas eras geológicas. Agora, vamos observar de maneira um pouco mais detalhadas e também chamando a atenção para vocês para aspectos da economia. Vejam só, nós temos aqui no contexto inicial, arqueano, tá certo? Lá do arqueozoico, não havia vida, né? Por isso aí a ideia de arqueano, tá? Início do desenvolvimento das placas tectônicas, aqui ó, 4,5,6 bilhões de anos, tá? Início da vida na Terra, aparecimento das primeiras células eucariontes, a formação da atmosfera, o aparecimento dos primeiros animais e vegetais. Tanto no contexto do arqueano quanto do proterozoico. Zoico a vida não é elementar, surge ali a célula com complexidade, não vou entrar em detalhes aqui, tá certo? No caso, o arqueozoico e o proterozoico, cada um tem mais ou menos 2 bilhões de anos aqui e 2 bilhões de anos ali, ok? Nesse contexto ali, 2 bilhões e 2 bilhões. De modo que, nas 3 últimas eras geológicas, nós temos meio bilhão de anos ou mais ou menos 500 milhões de anos, tá certo? Que é a mesma coisa aí, né? Grosseiramente falando, ok? Meio bilhão e 500 milhões, a mesma coisa, tá? Agora, o que vai surgir? A formação das rochas calcárias, depósitos de carvão, tá? Espécies marinhas, isso no Paleozoico. Quando olhamos para o Mesozoico, nós temos a formação do quê? Do vulcanismo, por exemplo, a separação dos continentes aqui ó, no Mesozoico. E o Cenozoico tem uma divisão em duas, né? O terciário, que é quando nós temos a formação de montanhas, é o caso dos dobramentos modernos, e o quaternário, que é onde nós temos o surgimento do homem e a era do gelo, tá certo? Em termos econômicos, vamos observar que aqui, no contexto do pré-cambriano, nós temos a formação do seguinte, nós temos a formação de rochas magmáticas ou ígneas, tá? Onde nós temos a presença da formação de ferro, de alumínio, vamos dizer minerais metálicos, tá? Minerais metálicos. Aqui, no contexto do Paleozoico, nós temos a formação de carvão, tá? E no contexto do Mesozoico, a gente tem a formação de petróleo. Tudo bem? Então aí a formação econômica dessas realidades, não é, na superfície do planeta, mineral metálico, ferro, alumínio, enfim, carvão, petróleo e no último momento geológico, no Cenozoico, a formação de dobramentos modernos, que são as grandes montanhas, tá? Então, uma passagem bastante sucinta por esses assuntos, né? E se você chegou até aqui, eu agradeço a presença, mas eu vou só falar ainda desse mapa, né? Vejam só. Aqui nós temos um mapa trazendo para nós, na cor vermelha, vocês podem visualizar estruturas geológicas do Arqueozoico.
Você vê lá no Brasil Proterozoico, na cor mais rosa, né? Região central do Brasil, região próximo ao litoral, não é, onde você tem ali a Serra do Mar, Serra da Cantareira, por exemplo, né, lá em São Paulo, região das Minas Gerais, na cor vermelha aí, é onde nós temos a exploração importante de minério de ferro, por exemplo, né? Mesma coisa lá no território americano do norte, né, na porção nordeste do território, no extremo norte da América, parte central da África, formação de estrutura geológica proterozoica, exploração em grande quantidade de minério de ferro. Paleozoico, Mesozoico, a formação de petróleo, de carvão de petróleo, tá certo? E no Cenozoico, as bacias sedimentares, tá certo? São os terrenos na cor em amarelo aí, são os mais recentes. Então, você tem os terrenos mais antigos que vão ser rebaixados, ok? A partir da erosão e sedimentação e a formação de bacias sedimentares, enfim, né? Você quer um conteúdo mais detalhado e completo desse? Conheça o nosso curso de Geografia focado na nossa prova da SpaceX. O link está na descrição do vídeo também. Bons estudos, mas aqui é só uma revisão bem sucinta. Respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal. Não se esqueça de divulgar o nosso conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.